Nunca te pedi nada, gritou minha filha. Eu já tinha pago quase 1 milhão na faculdade de medicina. Eu estava no meu escritório quando recebi a ligação dela. Isabela queria que eu comprasse um apartamento de 2 milhões em Moema e pagasse uma festa de formatura de 150 mil reais. Quando sugeri algo mais modesto, ela explodiu. Pai, você me deve isso. Todos os meus amigos vão ter. Você não sabe o constrangimento que eu passo. Fiquei em silêncio. 59 anos de vida. 35 de trabalho duro. 6 anos pagando mensalidade de medicina particular. E agora eu ouvia isso. Nasci em Franca, interior de São Paulo, filho de costureira e pedreiro. Aos 12 anos, eu lavava caminhões na rodoviária para ajudar em casa. Construí minha empresa de transportes do zero, caminhão por caminhão, noite por noite dirigindo, sacrificando finais de semana, feriados, natais. Minha esposa morreu há 8 anos de câncer e eu criei Isabela sozinho, dando a ela tudo que eu nunca tive. Ela nunca lavou um prato, nunca trabalhou um dia, nunca sentiu o peso de uma conta atrasada. E agora, aos 26 anos, prestes a se formar médica, ela me dizia que eu não fazia nada por ela, que ela nunca tinha pedido nada, que eu a constrangia. Desliguei o telefone e olhei pela janela do escritório. São Paulo brilhava lá embaixo, todas aquelas luzes, todo aquele movimento. Eu tinha conquistado meu lugar nessa cidade, mas a que custo? Minha filha tinha vergonha de mim. Descobri depois, conversando com Nelson, meu sócio e melhor amigo, que Isabela mentia para os colegas da faculdade. Dizia que eu era herdeiro de empresas familiares, não um ex-lavador de caminhões. Ela tinha vergonha das minhas origens, vergonha do homem que vendia a alma para pagar as contas dela. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia simplesmente aceitar um pedido de desculpas. Eu ia ensinar à minha filha o que a vida realmente significa. Meu nome é Sérgio Augusto, tenho 59 anos e hoje vou contar a história mais dolorosa da minha vida. A história de como minha única filha me partiu o coração e de como eu precisei partir o dela para salvá-la. Tudo começou numa quinta-feira de março, às 3 da tarde. Eu estava no escritório da minha empresa de transportes, revisando contratos de renovação de frota, quando meu celular tocou. O nome Isabela piscou na tela. Minha filha de 26 anos, cursando o último ano de medicina. Ela ligava pouco, só quando precisava de dinheiro ou quando tinha algum problema para eu resolver. Nos últimos meses, nossas conversas tinham se resumido a transferências bancárias e reclamações sobre a faculdade. Pai, preciso falar com você, ela disse com aquela voz impaciente que eu já conhecia bem demais. Oi, filha. Tudo bem? Como foi a prova de cirurgia que você tinha hoje? Ah, foi. Acho que passei. Escuta, pai, eu e o Rafael estamos noivos. Senti um misto de surpresa e preocupação. Rafael era o namorado dela há 2 anos, médico cirurgião plástico, 30 anos, filho de uma família tradicional de médicos em São Paulo. Eu conhecia pouco, só tinha encontrado com ele 3 ou 4 vezes, mas o suficiente para perceber que ele me olhava como se eu fosse invisível, como se eu não pertencesse ao mesmo mundo dele, e talvez eu realmente não pertencesse. Eu vim de Franca, de família pobre, enquanto ele cresceu em Higienópolis, entre clubes e escolas internacionais. Que notícia boa, filha, parabéns, estou feliz por você. Quando vão se casar? Já marcaram a data? Pai, calma, a gente vai casar ano que vem, mas antes disso eu vou me formar, né? Então escuta, eu estava pensando, todos os meus colegas vão ganhar apartamento dos pais como presente de formatura. A Carolina ganhou um de 3 milhões na Vila Madalena. A Júlia ganhou um duplex em Pinheiros. E eu vi um em Moema, pertinho do hospital onde o Rafael trabalha, perfeito. 2 quartos, 2 suítes, varanda gourmet. 2 milhões, mas o corretor disse que dá para negociar. Senti um aperto no peito. 2 milhões de reais. Ela falava daquele valor como quem pede uma pizza no fim de semana. Eu me lembrei de quando juntei meus primeiros 2 mil reais. Tinha levado 2 anos de trabalho, lavando caminhões na rodoviária de Franca, guardando moeda por moeda. Isabela, 2 milhões é muito dinheiro, filha. A gente pode procurar algo mais em conta, ou você pode esperar um pouco, trabalhar, juntar. Pai, pelo amor de Deus, você tem condições, sua empresa vai bem, nunca te pedi nada.
Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Aquelas palavras explodiram no meu ouvido como um tiro. Nunca te pedi nada. Eu segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Minha mão começou a tremer. Como assim você nunca me pediu nada, Isabela? Como assim? Ah, pai, você sabe o que eu quero dizer. Nunca pedi nada de extraordinário, nada exagerado. Você tem dinheiro, não vai fazer diferença para você. É só um apartamento. Isabela, eu pago a sua faculdade há 6 anos. Mensalidade de R$ 8.000 por mês, mais material, mais livros. Você já parou para fazer as contas de quanto isso representa? Eu não pedi para nascer, pai. E não pedi para você me colocar em faculdade particular. Isso foi escolha sua. Você quis me dar esse estudo. Eu não obriguei ninguém. Senti uma dor aguda no peito. Minha própria filha me jogando na cara que eu tinha escolhido investir nela. Como se fosse um fardo. Como se eu tivesse feito aquilo por obrigação e não por amor. Respirei fundo. Tentei controlar a voz, mas sentia a raiva crescendo dentro de mim como um vulcão prestes a explodir. E a festa de formatura, Isabela? Quanto você quer para a festa? Ah, uns R$ 150.000. Nada demais, pai. A Carolina vai gastar 300 mil na dela. Eu estou sendo até modesta. O buffet que eu escolhi é o mesmo que a família do Rafael usa e precisa ser num lugar bom, porque vai ter gente importante. Os pais do Rafael, os sócios da clínica dele, professores da faculdade. Não posso fazer qualquer coisa. R$ 150.000 em uma festa de algumas horas. Eu levei 10 anos da minha vida dirigindo caminhão dia e noite, acordando às 4 da manhã, voltando para casa às 10 da noite para juntar meu primeiro 150 mil. 10 anos. Isabela, isso é um absurdo. R$ 150.000 em uma festa? Vamos conversar pessoalmente, com calma quando você chegar em casa. Não tenho que conversar, pai. Ou você faz isso por mim ou eu vou ficar muito constrangida na frente dos meus amigos. Você não sabe como é. Você não sabe o que eu passo. Todo mundo tem, menos eu. Todo mundo recebe presente dos pais, menos eu. Parece que eu sou pobre. Parece que meu pai não se importa comigo. Pobre. Aquela palavra ecoou na minha mente como um sino rachado. Eu fui pobre de verdade. Não parecer pobre. Fui pobre de verdade. Passei fome de verdade. Trabalhei desde os 12 anos para que ela nunca na vida, soubesse o que era não ter o que comer no fim do mês. Nunca soubesse o que era usar roupa remendada, sapato furado, estudar à luz de vela porque cortaram a luz. A gente conversa em casa, Isabela, eu disse, e desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Fiquei ali, parado, segurando o celular, olhando para o vazio. A sala parecia menor, o ar mais pesado. Minha secretária, Dona Rosa, bateu na porta com alguns papéis, mas eu fiz um sinal para ela voltar depois. Precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Nelson entrou na sala alguns minutos depois. Meu sócio, meu amigo de mais de 30 anos. Nós tínhamos começado juntos, 2 motoristas de caminhão que sonhavam em ter a própria empresa. E construímos isso juntos, tijolo por tijolo, quilômetro por quilômetro. Ele percebeu meu rosto tenso, minha respiração pesada. Sérgio, o que aconteceu? Você está pálido. Tá se sentindo mal? Problema com a Isabela. Eu disse, a voz saindo rouca, quase um sussurro. O que foi dessa vez? Mais mesada extra? Mais alguma viagem? Ela quer um apartamento de R$ 2.000.000 de presente de formatura. E uma festa de 150 mil. E quando eu questionei, ela disse que nunca me pediu nada, que eu tenho obrigação de dar isso a ela. Nelson puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Ele balançou a cabeça devagar, o rosto pesado de preocupação. Ele também tinha filhos, 2, e sempre tinha sido mais firme com eles do que eu com Isabela. Sérgio, eu vou ser direto com você, como sempre fui. Você deu tudo a essa menina. Tudo. Desde que a Lúcia morreu, você compensou a falta da mãe com dinheiro, com presentes, com tudo que ela pedia, e ela não sabe o valor de nada. Ela não sabe o que é trabalhar, o que é conquistar, o que é merecer. Eu sei, Nelson. Eu sei disso. Minha esposa sempre me alertou, quando ainda estava viva. A Lúcia dizia que eu estava criando uma filha mimada, que eu precisava ensinar limites, ensinar responsabilidade. Mas eu não ouvi. Eu achava que estava fazendo o certo.
Eu queria dar a ela tudo que eu nunca tive. Eu queria que ela nunca passasse pelas dificuldades que eu passei. Nunca sentisse frio, fome, humilhação. E agora ela me trata como se eu fosse um banco. Como se eu não fosse o pai dela, mas apenas alguém que existe para pagar as contas. E é exatamente isso que ela pensa, Sérgio. Para ela, você é o provedor, não o pai. Não o homem que construiu tudo do zero. Só o cara que tem que pagar. E sabe o pior? Ela vai continuar assim pelo resto da vida se você não fizer nada. Fiquei em silêncio. Nelson estava certo. Completamente certo. E doía admitir isso. O que eu faço, Nelson? Eu corto ela? Eu dou tudo que ela quer e finjo que está tudo bem? O que um pai faz numa situação dessas? Como eu conserto uma coisa que deixei chegar tão longe? Nelson me olhou nos olhos, com aquela seriedade que só um amigo de verdade tem coragem de ter. Você ensina, Sérgio, da única forma que funciona de verdade, não com palavras, com atitude, com realidade. Naquela noite, quando cheguei em casa, já passava das 9. O apartamento estava silencioso, só a luz do quarto de Isabela acesa. Eu entrei devagar, coloquei a pasta no sofá, afrouxei a gravata e ouvi a voz dela, alta e animada, rindo ao telefone. Gente, eu já escolhi tudo. O buffet é aquele da Vila Madalena, sabe? Sim, o mesmo que a Fernanda usou no casamento. E o vestido eu vou mandar fazer em um ateliê que a mãe do Rafael conhece. Vai ficar lindo. Meu pai vai pagar tudo, óbvio. Ele sempre paga. Ele reclama um pouco, mas no fim, ele cede. É sempre assim. Fiquei parado no corredor ouvindo cada palavra. Meu coração apertava, não era só raiva. Era decepção. Era tristeza. Era a sensação de que eu tinha falhado como pai. E o apartamento? 2 milhões só. Meu pai achou caro, mas ele vai dar. Ele sempre dá. Ontem ele ficou meio chateado, mas vai passar. Ele não sabe ficar bravo comigo. Senti uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Não era raiva dela. Era raiva de mim mesmo. Por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Por ter sido fraco. Por ter confundido amor com permissividade. Entrei na sala, sentei no sofá e olhei para a foto da minha esposa Lúcia na estante. Ela estava sorrindo, naquela foto tirada num Natal, anos atrás, antes do câncer aparecer. Antes de tudo mudar. 8 anos sem ela. 8 anos criando Isabela sozinho. E eu tinha falhado. Tinha falhado com minha esposa, que me pediu, no leito de morte, para ensinar valores à nossa filha. Tinha falhado comigo mesmo. Tinha traído tudo aquilo que meus pais me ensinaram. Mas não era tarde demais. Ainda dava tempo. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para Nelson. Nelson, eu tomei uma decisão. E vou precisar da sua ajuda. Muito da sua ajuda. Pode falar, Sérgio. Estou aqui. Eu vou dar uma lição na Isabela. Mas não do jeito que você está pensando. Não vou simplesmente cortar ela. Vou fazer algo diferente. Algo que ela nunca vai esquecer. E foi naquele momento, naquela noite de quinta-feira, que o plano começou a tomar forma na minha cabeça. Eu não ia dar o apartamento, não ia pagar a festa, mas também não ia simplesmente cortar minha filha financeiramente e deixar ela se virar. Eu ia fazer algo muito mais profundo, muito mais transformador. Eu ia ensinar a Isabela o que significa construir uma vida do zero, do jeito que eu aprendi, na dor, no suor, no sacrifício, na humildade. Porque se eu não fizesse isso agora, eu ia perdê-la para sempre. E eu não podia, não conseguia deixar isso acontecer. Na sexta-feira de manhã, antes mesmo do sol nascer, liguei para Nelson. Nelson, preciso falar com você. Pode vir aqui em casa antes de ir para o escritório? Ele chegou às 6h30. Sentamos na varanda com café e pão na chapa que eu mesmo tinha feito. Hábitos que eu trouxe de Franca e nunca abandonei. Conta aí, Sérgio. O que você está planejando? Respirei fundo e expliquei tudo. Cada detalhe do plano que tinha passado a noite inteira arquitetando. Nelson ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a xícara de café, processando tudo que eu tinha dito. Sérgio, você tem certeza absoluta disso? É arriscado. Pode dar muito errado. A Isabela pode nunca mais falar com você. Pode. Mas se eu não fizer nada, vou perder minha filha do mesmo jeito. Só que em vez de perdê-la porque ela me odeia, vou perdê-la porque ela vai virar uma pessoa que eu nem reconheço mais. Uma pessoa sem caráter,
sem gratidão, sem valores, e eu prefiro arriscar perdê-la, tentando salvá-la, do que assistir ela se transformar nisso sem fazer nada. Nelson colocou a mão no meu ombro. Está bem, meu amigo. Conta comigo. Vamos fazer isso juntos. Mas você precisa estar preparado para o que vem. Vai doer. Em você também. Eu sei. O plano era simples na teoria, mas exigia coragem na prática. Eu ia fazer Isabela acreditar que minha empresa estava falindo, que eu tinha perdido tudo, que nós dois teríamos que recomeçar do zero, exatamente como eu comecei há 35 anos, aos 24, quando saí de Franca com um caminhão velho e muita vontade de vencer. Não era vingança, não era crueldade, era educação, a última chance de salvar minha filha de si mesma. Depois de Nelson sair, liguei para minha irmã, Dona Conceição, em Franca. Ela atendeu no segundo toque, com aquela voz animada de sempre. Sérgio, que surpresa boa! Tá tudo bem? Oi, mana. Tá tudo complicado. Preciso te contar uma coisa, e vou precisar muito da sua ajuda. Expliquei tudo, desde a ligação de Isabela até o plano que eu tinha bolado. Conceição ficou em silêncio, e por um momento pensei que ela ia me chamar de louco. Mas então ela falou firme. Sérgio, essa menina precisa de um choque de realidade. Precisa urgente. Pode mandar ela para cá. Eu ensino ela a lavar, passar, cozinhar, trabalhar, do jeito que a gente aprendeu, do jeito que nossa mãe nos ensinou. A vida não é festa, não é apartamento de 2 milhões. É trabalho, é dignidade, é respeito. Obrigado, mana. Eu sabia que podia contar com você. E você pode mesmo. Manda ela para cá. A casa é simples, mas tem amor. E tem verdade. E é isso que ela precisa. Passei o fim de semana inteiro organizando cada detalhe. Transferi meu apartamento temporariamente para o nome de Nelson, com contrato registrado em cartório e tudo direitinho, para que não houvesse problemas legais depois. Preparei documentos falsos de dívidas da empresa, com carimbos e assinaturas convincentes. Avisei meus funcionários mais próximos que eu ia sumir por 3 meses e que Nelson tocaria tudo sozinho. Não contem para ninguém o que está acontecendo. Especialmente não contem para a Isabela. Isso é entre nós. Também conversei com o coordenador do curso de medicina na cidade vizinha a Franca. Expliquei a situação, sem entrar em muitos detalhes, e consegui uma bolsa integral para a Isabela, condicionada a uma média mínima de 8. Ela ia ter que estudar de verdade pela primeira vez na vida. Na segunda-feira de manhã, quando Isabela desceu para tomar café, eu estava sentado na mesa, com uma pilha de documentos na minha frente. Documentos de dívida, notificações, cartas de cobrança, tudo falso, mas convincente. Filha, senta aqui. Preciso te contar uma coisa muito séria. Ela nem levantou os olhos do celular. Fala, pai, mas vou ter que sair logo, tenho aula às 9. Isabela, olha para mim. Ela levantou os olhos irritada. O que, pai? A empresa está em crise. Uma crise grave. Perdemos 3 contratos grandes no último mês. Estou com dívidas. Muitas dívidas. O rosto dela mudou. Ela largou o celular. Como assim dívidas, pai? Que tipo de dívidas? Fornecedores, banco, impostos. Tá tudo atrasado. Eu tentei segurar, tentei resolver sozinho, mas não deu. Pode ser que eu tenha que vender o apartamento. Ela ficou pálida. Pai, isso é sério? Você não está brincando comigo? Não estou brincando, Isabela. As coisas estão muito ruins. Muito mesmo. Mas e o meu apartamento? E a festa? Pai, eu já prometi para os meus amigos, já contei para todo mundo. Olhei nos olhos dela. Nem uma única pergunta sobre como eu estava, sobre se eu precisava de apoio, de ajuda, de um abraço, só sobre o apartamento e a festa dela. Não vai ter apartamento, filha, e não vai ter festa. Ela se levantou da mesa de um pulo, derrubando a cadeira. Eu não acredito nisso, justamente agora, justamente quando eu mais preciso. O que eu vou dizer pro Rafael? Pro pessoal da faculdade? Todo mundo já sabe. Isabela, eu estou te dizendo que posso perder tudo que construí em 35 anos de trabalho, e você só consegue pensar na sua festa? Você sempre dá um jeito, pai. Você sempre resolve tudo. Isso deve ser má administração sua. Você deve ter feito alguma coisa errada. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer tapa na cara. Minha própria filha me culpando pela crise que eu tinha inventado. Ela pegou a bolsa e saiu batendo a porta sem olhar para trás.
E eu soube, naquele momento, com certeza absoluta, que meu plano era necessário, mais do que nunca. Nos dias seguintes, fui soltando mais informações. Contei que o banco tinha negado o empréstimo, que os credores estavam me pressionando, que a situação era insustentável. Isabela mal me dirigia a palavra. Quando falava comigo era para reclamar, para me culpar, para dizer que eu tinha arruinado a vida dela, até que 2 semanas depois sentei com ela novamente. Filha, eu preciso te contar. Vendi o apartamento. A gente tem até o fim do mês aqui. Ela deixou cair o copo de suco que estava segurando. O vidro se estilhaçou no chão da cozinha. Você vendeu o apartamento? Pai, onde a gente vai morar? Para onde a gente vai? Vamos para Franca, para a casa da sua tia Conceição. Franca? Aquela cidadezinha do interior? Pai, eu não posso. Eu tenho que terminar a faculdade aqui em São Paulo. Eu tenho minha vida aqui. Meus amigos, o Rafael. Você vai terminar a faculdade, Isabela. Eu já consegui transferir seu curso para uma instituição parceira lá e consegui uma bolsa integral para você. Mas você vai precisar manter média 8 para não perder a bolsa. Bolsa? Pai, eu nunca estudei com bolsa na vida. Isso é humilhante. Pois agora vai estudar. E vai ter que estudar de verdade, porque se perder a bolsa, não tem plano B. Ela começou a chorar. Não de tristeza, de raiva pura. Isso é culpa sua. Você destruiu tudo. Como você pôde fazer isso com a gente? Como você pôde ser tão irresponsável? Isabela, eu não escolhi essa situação. Eu fiz o que pude. Agora a gente tem que se adaptar. E o Rafael? O que eu vou dizer para ele? A gente ia casar. Diga a verdade, filha, que seu pai perdeu tudo, e veja qual vai ser a reação dele. Ela saiu correndo para o quarto, batendo a porta com tanta força que o quadro da parede tremeu. Ouvi ela chorando, gritando ao telefone com as amigas, com o Rafael. Ouvi ela dizer que estava envergonhada, que não sabia o que fazer, que a vida dela tinha acabado. E a cada palavra meu coração apertava, mas eu sabia, no fundo da alma, que precisava continuar. Nelson veio me visitar naquela noite, depois que Isabela dormiu. E aí, Sérgio, como ela reagiu? Como eu esperava. Raiva, vergonha, culpa. Nenhuma preocupação comigo. Só com ela mesma. Você ainda acha que está fazendo a coisa certa? Tenho certeza absoluta. No dia da mudança, 2 semanas depois, Isabela mal falava comigo. Ela colocou as poucas coisas que sobraram numa mala e entrou no carro emprestado que Nelson tinha conseguido para mim. Um Fiat Uno velho, bem diferente do sedã que a gente tinha. 3 horas de viagem para Franca. 3 horas em silêncio absoluto, com Isabela olhando pela janela, lágrimas escorrendo pelo rosto, fones de ouvido ligados no máximo. Quando chegamos na casa simples da tia Conceição, numa rua de terra batida, com portão de madeira e quintal com galinheiro, Isabela olhou em volta com uma expressão de horror. Eu vou morar aqui? Vai. E vai dividir quarto com sua prima Júlia, que também está terminando a faculdade, mas de enfermagem. Pai, isso é humilhante, degradante. Dona Conceição saiu da cozinha, limpando as mãos no avental floral, o cabelo grisalho preso num coque, o rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mas iluminado por um sorriso genuíno. Boa tarde, Isabela. Seja bem-vinda à minha casa. Espero que goste de feijão tropeiro, porque é o que tem para janta hoje. E amanhã cedo você me ajuda a estender as roupas no varal. Isabela nem respondeu. Pegou a mala, entrou no quarto que ia dividir com a prima e fechou a porta com força. Conceição olhou para mim compreensiva. Vai ser difícil, mano, mas ela vai aprender, pode confiar. Eu sei, mana, eu sei. E obrigado, por tudo. Naquela noite, deitado num colchão no chão da sala, coberto com um cobertor fino, ouvi Isabela chorando no quarto. Ouvi ela ligar para Rafael, a voz desesperada, implorando. Rafael, por favor, vem me buscar. Eu não aguento ficar aqui. Por favor. Eu te amo. A gente pode dar um jeito. Seu pai pode ajudar a gente. E ouvi a resposta dele, alta e clara, sem piedade. Isabela, eu não posso namorar alguém sem futuro. Meus pais não vão aceitar. Eles já não gostavam muito do seu pai. Agora então, falido? A gente precisa dar um tempo. Desculpa. Ela desligou o telefone e chorou mais alto, soluçando, chamando pela mãe que tinha morrido anos atrás. E eu, deitado na sala escura, chorei também, porque sabia que aquilo ia doer muito.
Muito mesmo. Mas era necessário. Era a única forma de salvar minha filha. A primeira semana em Franca foi um verdadeiro inferno para Isabela. Ela se recusava a sair do quarto. Comia pouco, só quando a fome apertava demais. Passava o dia inteiro no celular, chorando, reclamando com as poucas amigas que ainda respondiam suas mensagens, vendo as festas e viagens que estava perdendo. Até que numa segunda-feira de manhã, 7 da manhã, Dona Conceição bateu na porta do quarto com força. Isabela, levanta. Hoje você vai trabalhar comigo. A voz do quarto veio abafada, irritada. Trabalhar? Eu não vou trabalhar coisa nenhuma, eu sou estudante de medicina. Conceição abriu a porta sem cerimônia. E eu sou costureira aposentada que ainda trabalha para complementar a renda, mas a conta de luz não se paga sozinha. E você está comendo aqui, dormindo aqui, usando água, usando luz. Então levanta dessa cama agora. Isabela se levantou, o rosto marcado de sono, os olhos inchados de tanto chorar. Tia, eu não sei fazer nada. Nunca trabalhei na vida, pois hoje você começa a aprender. Conceição praticamente arrastou Isabela para fora da cama. Deu a ela uma calça jeans velha, uma blusa simples, e a levou até uma pequena confecção no centro da cidade, onde a Dona Marta, uma senhora de 60 anos, baixinha e enérgica, precisava de ajuda temporária para organizar estoque. Isabela vai trabalhar aqui algumas horas por dia. Ela precisa de dinheiro para as próprias despesas. Passagem de ônibus para a faculdade, lanche, essas coisas. Dona Marta olhou Isabela de cima a baixo, vendo a postura de quem nunca tinha trabalhado um dia na vida. Você sabe dobrar roupa, menina? Eu nunca dobrei roupa na vida. Nunca dobrou roupa? Quantos anos você tem? 26. 26 anos e nunca dobrou uma roupa. Menina, você vai aprender hoje. Vem comigo. Isabela passou o dia inteiro na confecção, dobrando roupas, organizando prateleiras, carregando caixas de um lado para o outro. Às 5 da tarde, quando Conceição foi buscá-la, ela estava exausta. Voltou para casa com os pés doendo, as mãos sujas de poeira, o rosto vermelho de cansaço e humilhação. Pai, eu não aguento isso. Eu não nasci para isso. Isso não é vida. Eu estava sentado na varanda tomando um copo de água gelada. Isabela, todo trabalho tem dignidade. Eu lavei caminhão durante anos. Acordava às 4 da manhã, voltava às 10 da noite com as mãos feridas, as costas doendo. E foi assim que eu construí tudo que você teve. Mas eu não sou você. Eu estudei medicina. Eu mereço coisa melhor. Você merece o que você conquista, filha. Não o que você acha que merece. Ela entrou em casa batendo a porta. Enquanto isso, eu tinha começado meu próprio trabalho, motorista de aplicativo. Todas as manhãs pegava o Uno emprestado de Conceição e rodava a cidade de Franca. Levava estudantes para a faculdade, trabalhadores para o serviço, idosos para o médico. Conversava com gente simples, gente honesta, gente que trabalhava duro todos os dias sem reclamar. E aos poucos, eu estava me reconectando com minhas raízes, com quem eu realmente era, com os valores que eu tinha esquecido no meio de tanto sucesso. Isabela continuou trabalhando na confecção. Nos primeiros dias ela reclamava sem parar. Dizia que as outras funcionárias eram sem educação, que o trabalho era degradante, que ela merecia estar fazendo residência em hospital particular, não dobrando roupa em confecção de interior. Até que numa quinta-feira uma das funcionárias, Joana, uma mulher de 40 e poucos anos, mãe solteira de 3 filhos, que trabalhava ali havia 15 anos, ouviu Isabela reclamando e parou na frente dela. Menina, posso te dar um conselho? Pode, Isabela respondeu sem muito interesse. Trabalho não é humilhação. Humilhação é roubar, mentir, viver às custas dos outros sem dar nada em troca. Você é jovem, tem saúde, tem estudo que muita gente aqui nem sonha em ter. E tá aqui reclamando de dobrar roupa? Eu crio 3 filhos sozinha com o salário daqui. Acordo às 5, faço café, almoço, deixo tudo pronto, venho trabalhar, volto às 6, ainda ajudo meu filho mais novo com a lição. E sabe o que eu sinto no fim do dia? Gratidão. Porque eu tenho trabalho. Porque eu posso botar comida na mesa. Então para de reclamar e agradece a Deus por você ter essa oportunidade. Isabela ficou em silêncio, completamente sem palavras. Naquela noite, quando chegou em casa, ela foi direto para a cozinha,
onde Conceição estava preparando o jantar. Tia, posso ajudar? Conceição olhou surpresa, mas não demonstrou. Pode. Descasca essas batatas ali. Isabela pegou a faca meio sem jeito e começou a descascar, em silêncio. Mas foi um começo. Um pequeno, quase imperceptível, começo de mudança. Passaram-se 4 semanas desde que chegamos em Franca. Isabela ainda reclamava, mas menos, muito menos. Ela acordava cedo todos os dias, às 6 da manhã. Tomava café com pão e manteiga que Conceição fazia, ia para a confecção trabalhar até meio-dia, almoçava uma marmita simples, ia para a faculdade à tarde, estudava à noite na mesinha do quarto que dividia com a prima Júlia. Ela estava emagrecendo, não de forma doentia, mas o corpo estava ficando mais firme, mais forte. O rosto havia perdido aquela expressão de tédio constante. Os olhos, antes sempre vidrados no celular, agora prestavam atenção nas coisas ao redor. Numa tarde de sábado, Conceição chamou Isabela para ir com ela ao mercado municipal de Franca. Isabela resmungou um pouco, mas foi. No mercado, entre as barracas de frutas, verduras, queijos e doces caseiros, Isabela começou a reparar nas pessoas. Gente simples, trabalhadora, sorridente, tão diferente da elite médica de São Paulo que ela estava acostumada. Enquanto Conceição escolhia tomates numa barraca, uma senhora idosa, bem arrumada, mas com roupas simples, tropeçou e caiu perto delas. As sacolas de compras se espalharam pelo chão. Isabela, sem pensar 2 vezes, correu para ajudar. A senhora está bem? Não bateu a cabeça? Deixa eu ver. A idosa estava assustada, mas bem. Isabela a ajudou a levantar com cuidado. Checou se ela não tinha machucado os joelhos, pegou todas as compras dela que tinham caído, organizou tudo direitinho nas sacolas. Muito obrigada, moça. Que Deus te abençoe, você é um anjo. Não precisa agradecer. A senhora precisa de ajuda para levar as compras até o carro? Não, minha filha mora aqui perto, ela já vem me buscar. Mas muito obrigada, muito mesmo. Conceição tinha observado tudo em silêncio, com um sorriso discreto no rosto. No caminho de volta para casa, ela disse: Você sabia que aquela senhora é dona de uma das maiores fazendas de café da região? Isabela olhou surpresa. É sério? Mas ela estava sozinha com sacola de feira, vestida tão simples. Pessoas de verdade não precisam aparecer, Isabela. Elas simplesmente são. A riqueza verdadeira não está no que você usa ou no que você mostra. Está no caráter, na bondade, na dignidade. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Isabela pelo resto do dia, pelo resto da semana. Na confecção, ela começou a prestar mais atenção nas colegas de trabalho. Joana, a mãe solteira de 3 filhos que nunca reclamava, que sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo depois de 10 horas de trabalho. Sandra, a moça de 20 anos que estudava enfermagem à noite e trabalhava de dia para pagar a própria faculdade. Dona Marta, a dona da confecção, que tratava todas as funcionárias com respeito e carinho. Numa quarta-feira, Joana faltou ao trabalho. Sandra contou que o filho mais novo dela estava doente, internado no hospital municipal com pneumonia. Isabela, sem que ninguém pedisse, pegou o trabalho de Joana e fez junto com o dela. Dobrou o dobro de roupas, organizou o dobro de prateleiras, ficou 1 hora extra sem cobrar. Dona Marta percebeu. Você está mudando, menina. Está crescendo. Estou cansada, Dona Marta. Não, você está amadurecendo. É diferente. Cansaço passa com uma noite de sono. Maturidade fica para sempre. Naquela noite, Isabela sentou ao lado de Conceição na varanda da casa, olhando as estrelas. O céu de Franca era limpo, cheio de estrelas. Tão diferente de São Paulo. Tia, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Pode perguntar o que quiser. A senhora acha que eu sou uma pessoa ruim? Conceição olhou para ela com ternura genuína. Não, Isabela. Você não é ruim, você nunca foi ruim. Você só estava perdida, perdida em meio a coisas que não importam. Carros, roupas, festas, aparências. Mas a vida tem um jeito de colocar a gente de volta no caminho certo. Às vezes de forma gentil, às vezes de forma dolorosa. Isabela começou a chorar. Não de raiva, não de frustração, mas de compreensão. Eu falei coisas horríveis para o meu pai, tia. Eu disse que ele nunca fez nada por mim, que ele me devia tudo. Como eu pude ser tão ingrata? Como eu pude ser tão cega? Você pode consertar, filha.
Nunca é tarde para reconhecer os erros. Nunca é tarde para mudar. E seu pai, ele te ama mais do que você imagina. Eu sei disso agora, mas será que não é tarde demais? Não. Nunca é tarde para o amor verdadeiro. Isabela dormiu naquela noite com o coração mais leve, pela primeira vez em semanas, mas ela ainda não sabia da verdade completa. E o momento da grande revelação estava cada vez mais próximo. 8 semanas depois da mudança para Franca, Isabela já era uma pessoa completamente diferente. Ela trabalhava na confecção com dedicação de verdade. Estudava todas as noites com foco total, mantendo média 9 na faculdade. Ajudava Conceição em casa. Lavava louça, varria quintal, estendia roupa no varal. Conversava com as pessoas simples da cidade com respeito genuíno, sem ar de superioridade. Até começou a frequentar a missa dominical com Conceição e a rezar antes de dormir, algo que não fazia desde criança. Numa quinta-feira à tarde, Conceição precisou viajar para São Paulo para resolver assuntos de saúde, uma consulta com o cardiologista que não podia adiar. Ela ia ficar 3 dias fora. Ah, Isabela, eu confio em você para cuidar da casa enquanto eu não estou. Tem comida na geladeira? O dinheiro das contas está no pote azul da cozinha. Qualquer coisa, liga para mim. Pode deixar, tia. Eu cuido de tudo. No segundo dia que Conceição estava fora, Isabela decidiu fazer uma limpeza geral no quarto. Tirar o pó dos móveis, organizar o armário, arrumar as gavetas. Enquanto organizava a gaveta debaixo do guarda-roupa, ela encontrou uma pasta velha de plástico com o nome dela escrito à mão. Isabela Augusto, Faculdade. Curiosa, abriu a pasta e seu mundo desabou. Dentro havia dezenas, talvez centenas de recibos, comprovantes de transferência bancária, contratos, tudo organizado por data, em ordem cronológica perfeita. Eram os comprovantes de todas as mensalidades da faculdade que o pai tinha pagado durante 6 anos. 72 meses. Cada mensalidade de R$ 8.000, algumas com juros porque ela tinha pedido para trancar o curso 2 vezes para viajar com as amigas e se encontrar. Isabela começou a somar mentalmente. 8.000 vezes 72, R$ 576.000, só de mensalidade. Mas tinha mais. Comprovantes de plano de saúde, R$ 30.000 por ano. 6 anos, 180.000. Comprovantes de mesada mensal, R$ 3.000 por mês. 6 anos, 216.000. Recibos de viagens que ela tinha feito para a Europa com as amigas. Miami, Cancún, Buenos Aires. Cada viagem custando entre 10 e 20 mil reais. Recibos de roupas de grife, bolsas, sapatos, restaurantes caros. Isabela continuou somando, as mãos tremendo, os olhos enchendo de lágrimas. A soma total passava de 1.100.000 reais. 1 milhão. E ela tinha dito que nunca tinha pedido nada. Isabela sentou no chão, com os papéis espalhados ao redor, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Não era choro de raiva, ou de frustração, ou de autopiedade. Era choro de vergonha, de arrependimento, de dor profunda. Ela tinha sido uma ingrata, uma filha terrível. Tinha jogado na cara do pai que ele nunca tinha feito nada por ela, quando na verdade ele tinha dado tudo. Absolutamente tudo. Ficou ali, no chão do quarto, chorando por horas, segurando aqueles papéis como se fossem a prova material de sua própria crueldade. Quando finalmente conseguiu se levantar, já era noite. Lavou o rosto, tentou se recompor, mas os olhos continuavam inchados, vermelhos. Naquele momento, ouviu a porta da frente se abrindo. Era eu. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho de motorista porque não estava me sentindo bem. Isabela, você está aí? Ela saiu do quarto, o rosto molhado de lágrimas, segurando a pasta de documentos. Pai, olhei para ela, para a pasta em suas mãos, e entendi imediatamente. Isabela. Pai, eu encontrei tudo. Entrei devagar, fechei a porta e sentei no sofá velho da sala. Vem cá, filha, senta aqui do meu lado. Ela se sentou, ainda chorando, ainda tremendo. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. Eu fui horrível com você. Eu disse coisas terríveis, coisas imperdoáveis. E você sempre deu tudo para mim. Tudo. Peguei a mão dela.
Aquela mão que nunca tinha trabalhado até algumas semanas atrás e agora estava com calos, com marcas de trabalho honesto. Isabela, eu precisava que você entendesse, não só o valor do dinheiro, mas o valor do trabalho, do sacrifício, da gratidão, do caráter. Mas, pai, a empresa, você realmente perdeu tudo? Respirei fundo. Havia chegado o momento da verdade. Não, filha. A empresa está bem. Melhor do que nunca, na verdade. Nelson está tocando tudo e os números estão excelentes. Ela me olhou confusa, processando lentamente. Você planejou tudo isso? Planejei. Eu transferi o apartamento para o nome do Nelson temporariamente, com contrato em cartório. Inventei as dívidas, as perdas de contrato, tudo, para que você vivesse 3 meses da vida que eu vivi durante 35 anos. Você fez isso? Por quê, pai? Porque eu estava perdendo você, Isabela. Você estava se transformando numa pessoa que nem eu, nem sua mãe reconheceríamos. Alguém sem gratidão, sem humildade, sem valores, sem caráter. Alguém que media as pessoas pelo dinheiro que tinham, pelas coisas que podiam comprar. E eu preferi te machucar agora, te fazer passar por isso tudo, do que te perder para sempre. Isabela caiu nos meus braços, chorando desesperadamente. Pai, me desculpa por tudo, por cada palavra ruim, por cada desrespeito, por cada momento em que te tratei como se você fosse só um banco. Você é meu pai, você sempre foi meu herói, e eu fui cega demais para ver. Eu te perdoo, filha. Já te perdoei antes mesmo de começar tudo isso, mas agora você precisa me mostrar que realmente mudou. Não com palavras, com atitudes, com a forma como você vive daqui para frente. Eu vou mostrar, pai. Eu juro por Deus que vou. Pode confiar em mim. Dessa vez pode. Ficamos ali, abraçados, chorando juntos por um longo tempo, e pela primeira vez em anos, talvez desde a morte da minha esposa, senti que tinha minha filha de volta. A verdadeira Isabela, a que tinha um coração bom por baixo de todas aquelas camadas de mimimi e superficialidade. Nos dias seguintes à revelação, Isabela e eu tivemos longas conversas. Conversas de verdade, profundas, dolorosas às vezes, mas necessárias. Ela me contou sobre Rafael, sobre como ele tinha terminado com ela por telefone sem piedade, assim que soube da suposta falência, sobre como as amigas da faculdade de elite sumiram como fumaça quando ela ficou pobre, sobre como ela tinha se sentido completamente sozinha. Pai, sabe o que eu percebi? Quando eu tinha dinheiro, eu tinha um monte de gente ao meu redor, festas, jantares, viagens. Mas quando eu perdi tudo, só sobraram as pessoas de verdade. A tia Conceição, que me acolheu sem cobrar nada. A Joana da confecção, que me ensinou que trabalho é dignidade. A dona Marta, que me deu uma chance mesmo eu não sabendo fazer nada. A prima Júlia, que dividiu o quarto comigo sem reclamar. Pessoas simples que me trataram com amor. Essas são as pessoas que importam de verdade, filha. Não os que aparecem quando você está em cima, mas os que ficam quando você está embaixo. Eu sei disso agora, pai, e nunca mais vou esquecer. Isabela então me surpreendeu com um pedido. Pai, eu quero terminar a faculdade aqui em Franca. Eu não quero voltar para aquela vida em São Paulo. Não quero voltar para aquela faculdade de elite, para aquelas pessoas falsas. Fiquei surpreso de verdade. Isabela, você tem certeza? Você estava há 6 meses de se formar lá. Você pode perder tempo tendo que validar matérias aqui. Tenho certeza absoluta. Eu quero ficar aqui. Quero terminar o curso com a bolsa que você conseguiu. Quero continuar trabalhando na confecção. E quando me formar, quero trabalhar em hospital público. Quero atender gente que realmente precisa. Não quero clínica de estética para Madame de Jardins. Eu quero fazer diferença de verdade. Senti um orgulho tão imenso que meu peito quase explodiu. Então vamos fazer isso, filha, juntos. Liguei para Nelson e contei sobre a decisão de Isabela. Ele ficou emocionado do outro lado da linha. Sérgio, você conseguiu, meu amigo. Você realmente conseguiu. Sua filha voltou. Mas nem tudo estava completamente resolvido. Uma semana depois, numa terça-feira de manhã, Rafael apareceu em Franca sem avisar. Ele tinha descoberto a verdade. Através de amigos em comum que tinham conexões com o mundo empresarial de São Paulo, ele soube que minha empresa nunca tinha falido, que tudo tinha sido uma farsa, e ele veio atrás de Isabela.
Bateu na porta da casa de Conceição, num sábado de manhã, vestido com roupa cara, dirigindo um carro importado, todo cheio de si. Isabela atendeu a porta. Estava de avental. Tinha acabado de ajudar Conceição a fazer pão caseiro, com a mão suja de farinha. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para ela de cima a baixo, vendo as roupas simples, o rosto sem maquiagem, as mãos com farinha. Isabela, eu descobri tudo. Seu pai nunca perdeu nada. Ele inventou essa história toda. Ele mentiu. E eu terminei com você por nada. A gente pode voltar, pode recomeçar do zero. Vamos voltar para São Paulo, você termina a faculdade lá, a gente casa. Tudo volta a ser como era antes. Isabela olhou para ele. Aquele homem que ela tinha amado. Aquele homem que tinha dito que era o amor da vida dela. Aquele homem que a abandonou na primeira dificuldade. E pela primeira vez, ela viu Rafael como ele realmente era. Não, Rafael. Ele piscou, surpreso. Como assim não? Isabela, você está louca. A gente pode voltar. Tudo pode voltar ao normal. Não quero voltar ao normal, Rafael. Eu gosto da vida que tenho agora. Gosto de trabalhar, de estudar de verdade, de estar perto de gente verdadeira. E você? Você me mostrou quem você realmente é quando as coisas ficaram difíceis. Você me abandonou. E eu não quero estar com alguém que só fica do meu lado quando está tudo bem. Isabela, não seja ridícula. Você vai jogar fora tudo que a gente tinha? O casamento, a vida que a gente planejou? Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo uma vida melhor. Uma vida com propósito, com verdade, com dignidade. Isabela, você está morando numa casa de interior, trabalhando em confecção. Isso não é vida para você. É exatamente a vida que eu preciso. E se você não entende isso, então você nunca me conheceu de verdade. Rafael tentou argumentar mais um pouco, mas Isabela foi firme. Fechou a porta educadamente, mas com firmeza. Ele foi embora, frustrado e confuso. Isabela voltou para dentro da casa, tremendo um pouco, mas aliviada. Pai, eu fiz a coisa certa. Eu estava na sala. Tinha ouvido tudo. Você fez a única coisa certa, filha. Você escolheu você mesma, seu caráter, seus valores. E isso vale mais do que qualquer casamento de fachada. Ela me abraçou forte. Obrigada, pai, por não desistir de mim. 6 meses depois, chegou o dia da formatura de Isabela. Ela tinha mantido a bolsa com louvor. Média 9,2. Tinha sido uma das melhores alunas da turma. Tinha trabalhado na confecção durante todo o período, juntado dinheiro, ajudado nas contas da casa de Conceição. E tinha se tornado uma mulher de verdade, com caráter, com valores, com propósito. A cerimônia de formatura foi simples, realizada no auditório da faculdade em Franca. Não tinha festa de R$150 mil. Tinha um churrasco no quintal da tia Conceição, com os amigos verdadeiros que Isabela tinha feito naqueles meses. Quando chamaram o nome dela no palco, eu estava na primeira fila. Ao meu lado, Conceição, Nelson, que tinha vindo de São Paulo especialmente para a formatura, Joana, Dona Marta, a prima Júlia e tantas outras pessoas simples que tinham ajudado minha filha a crescer, a amadurecer, a se transformar. Isabela subiu no palco, pegou o diploma e olhou diretamente para mim. Ela estava chorando de emoção. Eu também. Depois da cerimônia, ela veio até mim com o diploma nas mãos. Pai, eu quero te agradecer. Por tudo. Por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Por ter tido coragem de me ensinar da forma mais difícil. Por me amar de verdade. Filha, eu nunca desistiria de você. Nunca. Naquele momento, uma pessoa inesperada apareceu. Rafael. Ele tinha ido à formatura mesmo sem ser convidado. Estava acompanhado dos pais médicos renomados de São Paulo, todos vestidos de forma impecável. Isabela, parabéns pela formatura. Você conseguiu. E eu queria te pedir desculpas de verdade. Por tudo. Eu fui um idiota, um covarde. Mas a gente ainda pode recomeçar. Meus pais concordaram em nos ajudar a abrir uma clínica juntos. Você pode trabalhar comigo em São Paulo. Vai ser sucesso garantido. Isabela olhou para ele com uma calma que eu nunca tinha visto nela antes. Uma maturidade impressionante. Rafael, eu te agradeço pelo pedido de desculpas, de verdade. Mas você me mostrou quem você realmente é quando as coisas ficaram difíceis.
Você me abandonou. E mais do que isso, você me oferece agora uma vida que eu não quero mais. Eu não quero clínica de estética em Jardins. Eu não quero atender madame que quer botox. Eu quero trabalhar com quem realmente precisa. E é isso que eu vou fazer. Isabela, você está jogando fora uma oportunidade de ouro. Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo meu caminho. E meu caminho não inclui você. Rafael saiu, derrotado, junto com os pais que olhavam para tudo aquilo com desprezo mal disfarçado. E Isabela voltou para o churrasco, para as pessoas simples, para a música sertaneja tocando no radinho velho, para a comida caseira feita com amor. À noite, quando todos já tinham ido embora e só restávamos eu, Isabela e Conceição, sentados na varanda olhando as estrelas, Isabela falou: Pai, sabe o que é engraçado? Se você tivesse me dado aquele apartamento de 2 milhões, se tivesse pago aquela festa de 150 mil, eu teria perdido tudo isso. Essa vida, essas pessoas, esse propósito. Eu teria me casado com Rafael, teria virado uma médica de clínica cara, teria passado a vida inteira infeliz, sem nem saber por quê. É verdade, filha. Obrigada por não ter me dado o que eu pedi. Obrigada por ter me dado o que eu realmente precisava. Isabela conseguiu uma vaga de residência no Hospital Público de Franca. Ela trabalhava duro, atendia pacientes carentes com dedicação e amor, e era amada por todos. 6 meses depois da formatura, ela me chamou para uma conversa. Pai, eu quero te fazer uma proposta. Pode falar, filha. Eu quero abrir um consultório popular aqui em Franca. Atendimento gratuito 2 vezes por semana para quem não tem condições de pagar. Consultas, orientações, encaminhamentos. Mas eu preciso de ajuda para alugar o espaço e comprar equipamentos básicos. Sorri de orelha a orelha. Pode contar comigo, filha. Mas, pai, eu não quero que você pague tudo. Eu quero pagar metade, com o meu próprio dinheiro. O dinheiro que eu ganho trabalhando no hospital e que juntei nesses meses. Eu quero ser sócia de verdade nisso. Senti um orgulho que não cabia no peito. Então vamos fazer isso juntos, meio a meio. Sócios. Abrimos o consultório 3 meses depois. Demos o nome de Consultório Conceição, em homenagem à minha irmã, que tinha sido peça fundamental, essencial, na transformação de Isabela. No dia da inauguração, dezenas de pessoas da cidade apareceram. Gente simples, trabalhadora, gente que precisava e nunca tinha tido acesso a atendimento médico de qualidade. E Isabela atendeu cada pessoa com o mesmo cuidado, a mesma dedicação, o mesmo amor. Desde o idoso com diabetes até a criança com dor de ouvido. Naquela noite, quando fechamos o consultório depois de um dia longo e cheio, ela me abraçou forte. Pai, hoje foi o melhor dia da minha vida. Melhor do que qualquer festa, qualquer viagem, qualquer roupa de grife. Eu ajudei pessoas de verdade. Fiz diferença na vida de gente que precisa. E isso não tem preço. Você já está me agradecendo todos os dias, filha, com a pessoa que você se tornou. 1 ano depois da formatura, Isabela conheceu João. Ele era enfermeiro do hospital público, 32 anos. Nascido e criado em Franca, filho de agricultor, homem simples, trabalhador, honesto, de coração enorme. Eles se conheceram durante um plantão noturno difícil, com várias emergências ao mesmo tempo. João era calmo, competente, cuidadoso com os pacientes. E Isabela se apaixonou, não da forma superficial que tinha se apaixonado por Rafael, mas de forma profunda, verdadeira. Ela me trouxe João para conhecer depois de 3 meses de namoro. Pai, esse é o João, meu namorado. Cumprimentei ele, olhei nos olhos dele, vi honestidade ali. Prazer em te conhecer, João. Senta, vamos conversar. Conversamos por horas, sobre trabalho, sobre família, sobre sonhos, sobre valores. João era exatamente o tipo de homem que eu sempre quis para minha filha. Trabalhador, honesto, simples, de caráter. No fim da noite, quando João foi embora, Isabela sentou do meu lado. E aí, pai, o que você achou? Achei que ele é um bom homem, filha. Um homem de verdade. Ele é pobre, pai. A família dele não tem dinheiro. Ele mora numa casa simples, ganha salário de enfermeiro. E daí, dinheiro a gente conquista com trabalho. Caráter não tem preço. E esse menino tem caráter. Isabela sorriu aliviada. Eu amo ele, pai. Eu sei. E ele te ama também. Dá para ver nos olhos dele.
Eles se casaram 1 ano depois. Uma cerimônia simples na igreja de Franca, com churrasco no quintal da tia Conceição, música ao vivo de um amigo de João que tocava violão. Não tinha buffet de luxo, não tinha vestido de ateliê caro, não tinha convidados da elite médica. Tinha amor verdadeiro. Tinha família de verdade. Tinha felicidade genuína. E quando vi minha filha caminhando até o altar, linda no vestido simples que ela mesma tinha escolhido numa loja de Franca, olhando para João com aquele amor no olhar, chorei. Chorei de felicidade, de orgulho, de gratidão, porque eu tinha salvado minha filha, tinha dado a ela a chance de se encontrar, de descobrir quem ela realmente era, de construir uma vida com propósito e significado. Hoje, 3 anos depois daquele dia terrível em que Isabela gritou comigo ao telefone, dizendo que nunca tinha me pedido nada, eu olho para ela e vejo a mulher mais incrível do mundo. Ela mora numa casa modesta em Franca com João. Eles têm um filho de 1 ano, Luiz, que é a alegria da minha vida. Ela continua trabalhando no hospital público e no consultório popular. João trabalha como enfermeiro e está fazendo faculdade de medicina à noite, com bolsa. E eles são felizes, genuinamente felizes. Outro dia, Isabela me ligou. Pai, eu estava pensando numa coisa. No que, filha? Você lembra do apartamento de 2 milhões que eu queria? E da festa de 150 mil? Lembro bem. Se você tivesse me dado aquilo tudo, eu teria perdido a minha vida. Eu teria me casado com Rafael por dinheiro. Teria aberto clínica de estética para rico. Teria vivido uma vida vazia, superficial, infeliz. E nunca teria conhecido o João. Nunca teria tido o Luiz. Nunca teria descoberto meu verdadeiro propósito. É verdade. Então eu quero te agradecer, mais uma vez, por ter tido a coragem de me negar o que eu pedi, por ter me dado o que eu realmente precisava, mesmo sabendo que ia doer. Isso é amor de verdade, pai. E eu espero ser capaz de amar meu filho da mesma forma que você me amou. Você vai ser, filha. Você já é uma mãe maravilhosa. Pai, tem uma coisa que eu nunca te disse, mas preciso dizer agora. O que, filha? Naquela época, quando você inventou a falência e me levou para Franca, eu te odiei. Eu realmente te odiei. Eu achei que você era o pior pai do mundo, que você estava me humilhando de propósito, que você não me amava. Eu sei, filha. Mas hoje eu entendo. Você estava me salvando, salvando da pior versão de mim mesma, salvando de uma vida sem propósito, sem significado. E eu te amo por isso. Te amo mais do que nunca. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Olhei para a foto da Lúcia, minha esposa, na estante do meu apartamento em São Paulo. Sim, voltei para cá depois que Isabela se estabeleceu em Franca, mas vou visitá-la toda semana. Conseguimos, amor. Nossa filha está bem. Ela se encontrou. Ela tem caráter. Ela tem valores. Ela é tudo o que você sonhou que ela fosse. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Eu poderia ter simplesmente dado o apartamento e pago a festa. Poderia ter continuado bancando tudo, comprando o amor da minha filha com dinheiro, mas eu escolhi o caminho mais difícil, o caminho do amor verdadeiro, o amor que ensina, o amor que corrige, o amor que transforma. E valeu cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de dor, porque hoje eu tenho minha filha de volta. Não a menina mimada e ingrata que gritou comigo ao telefone, mas a mulher de caráter, trabalhadora, dedicada, amorosa, que ela sempre teve o potencial de ser. A maior herança que posso deixar para Isabela não é dinheiro, não é apartamento, não é carro importado, é caráter, é gratidão, é trabalho honesto, é dignidade, é amor verdadeiro. E essas são as únicas coisas que realmente importam. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você achou dessa história. De onde você está assistindo? Você já passou por algo parecido com um filho, um familiar? Como você lidou? Se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se sempre, o verdadeiro amor nem sempre dá o que pedimos, mas sempre dá o que precisamos.